O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para mais um podcast da Casa Euclides da Cunha. Após um período de quase 2 meses, né, João Paulo? Que o projeto teve uma pequenas férias aí, né? Agora nós estamos retornando. Estou aqui hoje com o nosso funcionário João Paulo, da área de marketing e publicidade. Estamos com o nosso amigo João Pedro e com a nossa amiga Alice, né? E hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre a Semana Euclidiana, né? Para quem não sabe, aqui em Cantagalo todo ano sai um ônibus com cerca de 30, 40 alunos, né? Que vai para o interior de São Paulo, em São José do Rio Pardo. É chamado de Semana Euclidiana. É uma semana que eles fazem, né, diversas palestras, aulas lá em São José do Rio Pardo em comemoração e em celebração, né, a morte de Euclides da Cunha, né? Não tem como comemorar, né, a morte de alguém, mas para relembrar, né? Então a morte dele, ele faleceu no dia 15 de agosto de 1909 e aprove, né, a nós a oportunidade de ir a São José do Rio Pardo esse ano, né? Então, já quero começar perguntando para nossa amiga Alice, né? Primeiramente, o que você achou da Semana Euclidiana? Qual foi a sua opinião sobre? Fala pra gente um pouquinho. Olha, eu sempre quis ir na Semana Euclidiana, desde quando eu tava no 9º ano, quando foi a primeira vez que eu ouvi falar. E eu sempre ficava perguntando, pedindo pro diretor assim, deixa eu ir. Só que ele falou, não, só no 3º ano. E esse ano eu fui, foi muito legal, fiz várias amizades, inclusive vocês. E tive várias experiências legais, as aulas foram muito legais, fui bombardeado com conhecimento. E Mas é um conhecimento bom, né? É um conhecimento bom. A cidade é muito legal, fiz até amigos de outras cidades, então foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Por Zumira ser uma escola, entre aspas, bem grande, as outras escolas mandam, tipo, do 1º ano, só o ensino médio. O Zumira só manda só o 3º e mesmo assim não dá pra levar todos os alunos. Não é verdade. Bastante gente. E você, João Pedro, fala um pouquinho pra gente da sua experiência, o que você achou da Semana Euclidiana? Cara, eu achei interessantíssimo, achei uma experiência que, pô, assim, sinceridade, eu não tinha ouvido falar muito da Semana Euclidiana durante o meu ensino fundamental e médio, eu ouvi falar, mas eu nunca entendi direito o que era, aí foi passando. Aí quando chamaram a gente, eu achei legal, falei, nossa, uma semana em Rio Pardo aprendendo sobre Euclides. Só que a experiência foi bem melhor do que eu imaginei, tipo, eu já achei que ia ser interessante, mas ela foi uma experiência. Tipo, no começo a gente foi lá, eu comecei a aprender, eu falei, ó, interessante, aulas no estilo faculdade, foi legal, tipo, né, ficou uma dinâmica bem, sabe, parece que eu tava na faculdade mesmo, eu falei, interessante. Lá na Unip, né? Uhum. Aí a gente começou a sair com os amigos, eu conheci o pessoal de lá, era só rapaziada maneira, todo mundo legal. Pô, as aulas tinham muito a ver com o tema e conseguiam trazer tudo pro contemporâneo. Então, assim, eu achei uma experiência que ajudou tanto na questão de conhecer gente nova, quanto na questão de conhecimento. Porque eu sinto que, assim, eu posso usar o que eu aprendi ali pra várias coisas que vão acontecer durante a minha vida, porque foi uma experiência daquelas. E você, João Paulo, qual foi a sua experiência na Semana Euclidiana? Você como funcionário da FUNAG, conta aí pra gente. Olha, eu sempre quis ir na Semana Euclidiana, mas só que nunca consegui ter a oportunidade. Esse ano, quando o diretor da casa, Vinícius Stael, chamou pra poder ir representando a FUNAG, poder fazer filmagem, conteúdo pra casa, eu fiquei extremamente ansioso, muito feliz, e chegando lá, fiquei mais ansioso ainda. Deu pra ver, né, pessoal? Foi muito legal, muito bom. Aprendi muitas coisas sobre Euclides da Cunha, apesar de trabalhar aqui no museu com o Vitor, que fala de Euclides da Cunha o dia inteiro para os visitantes. É uma maravilha, mas lá a gente falam com mais ênfase, com muito mais diferente, muito mais legal. Cara, vocês já pararam pra pensar, por exemplo, eu e o João Paulo já estamos na faculdade, mas vocês que vão se formar no ensino médio, se o tema da redação do Enem foi Euclides da Cunha? Eu parei pra pensar nisso quando eu tava fazendo a redação lá. Eu falei assim, misericórdia, se o tema for Euclides da Cunha, vai ser muito legal, porque, tipo assim, vai valorizar muito, principalmente Cantagalo, São José do Rio Pardo e a literatura brasileira, né? Então, olha só que legal, eu também não tinha ido na Semana Euclidiana, embora eu tive a oportunidade ano passado, por conta da faculdade, eu não consegui ir.
Mas até então eu falo um pouquinho, né? O pouco que eu sei sobre a história de Euclides da Cunha. Tem aquele quadro com a ponte, a gente sabe que os ossos dele foi pra lá, mas eu nunca tinha ido. Mas a experiência de você chegar lá e ver aquilo tudo, ver, pô, acabando ali que o cara escreveu Os Sertões, tá ali a ponte que ele fez. Então, supondo que o tema fosse esse, vocês não vão ter só a teoria, né? Vocês vão ter a experiência física de ter estado no local onde Euclides da Cunha foi mesmo, onde ele teve, né, diversos feitos. Isso é muito bacana, né? Porque é a experiência de estar lá, é outra vibe, né? Não é só o falar, né? Você teve lá, você pode falar tudo que você viu, né? Você não ouviu alguém falar. Você viu, Sim. você tocou, passou em cima da ponte que ele construiu, é totalmente diferente. Poucas pessoas têm essa oportunidade, né? E a gente pisou na casa que ele morou. Verdade. Meu Deus, é muito doido. É muito Verdade. doido. Você pensa, nossa, cara, o Euclides estava aqui, nesse cantinho aqui. E eu tô aqui agora, meu Deus. Eu tô aqui agora, então olha só, foi uma experiência muito legal. E, pessoal, o que mais marcou a vida de vocês lá na Semana Euclidiana? Alguma situação, algum momento? O que mais mexeu com a emoção de vocês lá? Cara, eu acho que foi as pessoas mesmo. Assim, tipo, foi. A gente, né? Saiu uma cambada aqui de Cantagalo. Né? Sim. Gente de. Tá cambada. Sai gente de cada canto. Veio gente de Euclidelândia, de Boa Sorte. E assim, eu achei muito legal que eu conheci gente de vários pedaços. Assim, tipo, tinha gente que eu nunca nem tinha visto na minha vida e que eu descobri que, pô, eram pessoas incríveis, pessoas que, assim, eu vou carregar no coração. São pessoas que eu vou levar com um amigo, que vão ser parte do que eu tive de experiência na Semana Euclidiana. Então, assim, eu acho que as pessoas e o que eu aprendi convivendo com eles, né? Porque também teve toda a questão de aprender a conviver no alojamento, sabe? Estendendo varal, Sim, sim. Alojamento. Mas a parceria entre todo mundo eu achei incrível e, assim, eu adorei ter esse convívio que de primeiro momento pareceu esquisito, mas que depois a gente conseguiu se ajeitar e ficou, nossa, como se a gente fosse família, quase. Exatamente. Comigo foi a mesma coisa. O quarto das meninas, embora um caos organizado, tinha uma fazendo o cabelo da outra, uma ajudando a escolher roupa, ajudaram eu a escolher a roupa para um evento lá, e eu falei assim, nossa, que bacana. Todo mundo se ajudando, todo mundo aprendendo a conviver junto, a gente que nem se via direito, né? E também as palestras me marcaram muito, porque elas exporam, acho que é exporam, elas exporam pra mim uma realidade que eu não enxergava, tipo, do interior do Brasil. Teve uma palestra que falou também sobre as comunidades que vivem em favela. E é uma realidade que a gente que mora em Cantagalo não enxerga direito. A gente vê na reportagem, mas tá lá vivendo é outra coisa. Então, as palestras serviram pra abrir meus olhos também. Sim. Uma coisa assim, também tinha que falar das tias do alojamento. Sim, Super simpáticas, ajudando a gente com tudo, ficando lá Verdade. no frio, lá cuidando da gente. Com Até tudo. de madrugada também, né? Eles não dormiam. Não dormiam. Eles ficavam praticamente o dia inteiro virado, trabalhando, cuidando da gente. E a gente viu que o cuidado e o carinho do pessoal, né, de São José do Rio Pardo com a gente, né, aquele acolhimento, aquela recepção calorosa, sabe? Nossa, vocês são do estado do Rio, estão vindo pra cá, vocês têm um museu, Casa Euclides da Cunha lá também, estão vindo aqui conhecer. Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Eu acho que não só o fato de a gente conhecer pessoas incríveis do estado de São Paulo também, né? Porta. Falarem diferente, aquele sotaquezinho bacana. Mas o fato, né, como o João Pedro, você falou também, de pessoas que moravam aqui, né? Próximas da gente. A gente nem sabia da existência delas, Sim. porque fala assim, eu moro em Cantagalo, mas a gente esquece, pô, Clidelândia é distrito, Boa Sorte é distrito. E às vezes eu particularmente, eu acho que mesmo morando aqui, eu só fui... A primeira vez que eu fui ao Clidelândia mesmo, pra conhecer, foi no comício político, com um vereador, amigo Sim, meu. Foi a eu primeira também. vez que eu fui ao Clidelândia, em Porto Marinho. E aí depois eu falei, caraca, Porto Marinho, a terra da Rosanã, Boa Sorte, é onde conta... acho que é Boa Sorte que a gente conta a história de Dom Pedro II perdeu o chapéu, né? Que é Caminho do Imperador, Passo do Imperador. Acho que eu nunca ouvi Eu, essa eu, história, não. se eu não estiver confundindo, é assim. Até que a tia Andréia fazia aquele tour com o pessoal, que eles iam lá em Boa Sorte, acho que é o Acho Boa que Sorte, rodava sim. toda Cantagalo, né? Que tem o Museu da Almec lá, onde tem Então, lá em Boa Sorte mesmo. Depois ela até vinha aqui, às vezes na casa do Euclides da Cunha também. E assim, a gente fala, caraca, a gente que tá pertinho da gente não sabia da existência, agora todo mundo se conhece, a gente viu que é todo mundo legal, todo mundo fez aquela amizade, criou aquele vínculo, né? E é o que vocês falaram, pro resto da vida, né? Então foi uma experiência muito bacana pra mim também. E uma pergunta que eu acho interessante fazer pra vocês também, gente. Vocês acham que os jovens e as pessoas aqui de Cantagalo, eles têm esse apreço, esse cuidado em sempre estar relembrando de Euclides da Cunha como São José do Rio Pardo? E se não tem, na opinião de vocês, o que vocês acham que pode ser feito para melhorar
para que as pessoas falem mais o nome de Euclides da Cunha aqui? Eu acho que aqui não tem tanto apreço pelo nome de Euclides da Cunha como lá, porque eu não vejo muitas pessoas falando e também não vejo muitos movimentos aqui sobre isso, além da casa de Euclides. E eu acho que isso poderia ser introduzido nas escolas, igual é em São José do Rio Pardo, desde novinho, do 6º ano, no 7º e principalmente no ensino médio. Porque, se eu não me engano, foi ano passado, caiu uma questão do Enem sobre Euclides. Então, é um tema importante, não só para o Enem, mas para o conhecimento geral da nossa história do Brasil. Sim, eu lembro que no meu curso de História, acho que nas matérias de História e Sociologia, eu estudei bastante Euclides da Cunha como sociólogo, né? A visão dele como um sociólogo sobre o povo de Canudos, sobre o sertão. Então, sim, é um tema, sim, bem relevante, bem importante. E você, João Pedro, sua opinião sobre? Eu também acho, eu concordo. O pessoal daqui com certeza não tem o mesmo apreço, né? Não tem essa cultura de cultuar ele, porque assim, você vê, claro que a gente estava no tema da Semana Euclidiana, mas você chega lá, você vê que, sabe, a identidade da cidade, sabe, tipo, a estrela de São José do Rio Pardo é o Euclides da Cunha, sabe, é o cara que, pô, tem a cabana dele, tem o túmulo dele, tem a praça praticamente dele, tem a casa, sabe, você vê que a cidade, ela realmente tem orgulho de ter tido ele como, né, o grande habitante, assim, que fez a ponte e tudo mais. Eu acho que aqui em Cantagalo a gente não tem essa cultura, apesar de a gente ter algumas homenagens, é uma coisa bem mais desvalorizada. E eu acho também realmente que, como eles fizeram lá, a questão de Euclides ser introduzido no ensino não é algo nem muito difícil, porque como a gente aprendeu lá em diversas aulas, muita coisa que o Euclides fez, por mais que de primeira não pareça, tem a ver com diversos temas que a gente aprende na escola, sabe? Tipo, ele lidou com questões sociais, questão de classe, questão de guerras, assim, coisas que qualquer contexto histórico você consegue olhar e falar, olha, sim, por exemplo, você teve isso que aconteceu na Guerra de Canudos com Euclides, sabe? Você pode usar ele de exemplificação para muita coisa, sabe? Muita coisa. Desde uma aula de criança, tipo, as crianças aprendendo história, você pode usar e falar, olha, Euclides da Cunha, que nasceu aqui, olha só a criança, como é que ele fez tal coisa. Sabe, ele é um tema muito abrangente, ele consegue, mesmo que você não aprenda sobre ele, o que ele fez se encaixa em muitos temas, é uma forma de aprender, sabe, com um morador daqui, com alguém que nasceu aqui, para as crianças terem nossa, alguém de Cantagalo, olha que legal. Esse orgulho, Sim. né? Sim, identidade. E você, João Paulo, na sua opinião? Olha, Cantagalo tem o movimento euclidiano e também tem a casa Euclides da Cunha, que a gente luta pela cultura de Euclides da Cunha. Mas mesmo assim, Cantagalo ainda não é aquela cidade de Euclides da Cunha conforme São José do Rio Pardo. O pessoal lá praticamente respira, vive, só fala de Euclides da Cunha naquela semana que esteve lá. Mesmo o pessoal não estando na semana euclidiana, participando ativamente, mas todo o pessoal das lojas que a gente parava pra comprar coisa pra comer nas lojas de roupa, tudo falava de Euclides da Cunha. Eles tudo recebendo a gente de braços abertos, cuidando da gente. Foi uma experiência muito única, né, gente? E assim, se a gente for olhar, eu vi uma citação uma vez de um escritor, não tem a ver com Euclides da Cunha diretamente, é sobre estudos teológicos, né? Mas ele disse que quando uma pessoa ela lê um livro, em especial a Bíblia, aquele texto, cada pessoa pode tirar uma revelação ou uma aplicação, mas o sentido do texto tem que ser igual para todos. E no meu ponto de vista, né, a partir disso, eu acho que, por exemplo, quando a gente estuda a história de Euclides e vê o livro dele, Os Sertões, em especial, a margem da história também, que fala sobre a Amazônia, até quando ele entra nesse contexto da Guerra de Canudos, ele mostra que a gente tem que ter mais empatia com o próximo, a gente tem que ser mais unidos como um povo brasileiro. E a Semana Euclidiana mostra isso na prática pra gente, porque ele é todo mundo unido, sabe? Todo mundo bem juntinho, todo mundo querendo aprender junto. E você vê que tanto os professores, tanto como os alunos, dentro das salas de aulas, eles tentam puxar assuntos com a gente, que é de outro estado, diferente, a gente também interagindo com eles. Então eu acho que até nisso, eu acho que a gente tá vivendo Euclides da Cunha, né? Tendo essa empatia com um povo que é diferente. Porque pensa, o Exército, né, um órgão, digamos assim, federal, né? Então não necessariamente foi soldados do Exército, né, de Canudos, para acabar com Canudos. Eles vêm pessoas do estado do Rio, né, pessoas do estado de São Paulo, pessoas lá do Mato Grosso do Sul, e foram todo mundo para Canudos, pessoas diferentes e que talvez não tiveram empatia com aquela população, né. E quando a gente chega na Semana Euclidiana, a gente vê que é tudo diferente, né, literalmente o pessoal respira Euclides, né, esse amor, essa empatia, esse desejo pelo saber também, né, de conhecer mais.
Então, no meu ponto de vista, também, né, foi uma experiência única. Eu gostaria que a gente pudesse viver tudo de novo. É, eu também. Gostaria Ah, muito. Eu acho que Aquela semana foi única, né? Eu tô com saudade até agora. É uma mudança na vida, assim, foi uma experiência, foi uma... Cara, e foi legal porque assim, a gente teve também umas pausas, né? A gente pôde sair Sim, pra comer. Pra comer. Ela gosta bastante de Eu comer. gosto. Gostou da sorveteria? Do Chiquinho, a sorveteria, né? Chiquinho. Não pode fazer propaganda não, Ó, gente. Brincadeira. Mas então, a gente teve esse tempo também, né, que a gente saía às vezes pra lanchar, pra conversar, pra trocar ideia. Eu que levei um violão que fez mais barulho que outra coisa, que cantar que é bom nada. Então, assim, foi de fato um momento único. Eu adorei estar na Semana Euclidiana. E, pessoal, encaminhando pro final, né, eu gostaria de perguntar pra cada um de vocês, começando com o João Paulo aqui, de repente, vamos lá. Me falem uma frase de Euclides da Cunha que, no ponto de vista de vocês, a frase é essencial pra vida, ou marcou vocês de alguma forma. Uma frase que vocês gostam. Fale aí pra gente encerrar o vídeo. Gente, todo mundo fala daquela frase, viver é adaptar-se, mas não tem como fugir dela. Que a gente não vive, a gente não adapta, não tem como nem explicar. É uma frase que bate na cabeça, vem a interpretação logo, não É tem verdade. como Ou seja, nem explicar pra outra pessoa. A própria frase é autoexplicativa, né? quando a gente saiu daqui e foi pra São José do Rio Pardo, foi o viver e adaptar-se. Aí Foi, sai com daqui, certeza. Tivemos que se adaptar ao frio, a uma cultura nova. tudo. Gente, o frio, o que foi aquilo? Também, Meu Deus pra do mim, foi céu. algo fora 4 graus, eu não tava aguentando. Vocês foram quando a gente acordou 5 horas da manhã pra correr? Não. Cara, eu não consegui uma vez, Fui eu não. me arrependi amargamente disso, eu não Cara, fui uma vez. A minha mão, eu tava de casaco, eu e o Aleph, e quando a gente foi correr rumo ao pontilhão lá, a minha mão não tava conseguindo sentir, parecia que me deram uma Por isso injeção. mesmo de que eu não anestesia. fui. Tava Gabriel também foi? frio. Dirk, você foi, Dirk? Dirk tá, Então, pra quem tá não ali sabe, atrás das Dirk câmeras, por trás das operando câmeras podcast. ali, o nosso operador de som, de imagem, de tudo. Tava também presente na Semana Euclidiana. Então, assim, gente, o frio tava de matar. Acho que foi o Renan que tava com a gente, que ele falou, gente, mas o sol aqui faz o quê? Ele gela? Porque às vezes tinha sol, mas tava um frio do caramba. Eu tava dormindo de casaco com 2 cobertas e eu não tava conseguindo dormir. Caraca. De frio, tava muito frio. Não sei se era o quarto, não sei, mas tava muito Não, frio. Também estava tá. deitado no chão, né, gente? Você. Não, mas o clima estava frio. Não, além de Tava estar muito frio, esfriou o chão também. Vocês estavam dormindo no colchão direto esfriou. no chão. Então o frio passava direto pelo colchão. Mas fala que Verdade. o quarto era a melhor parte. O quarto era a parte mais quentinha. A gente saía do quarto, a gente Claro. acordava cedo, a gente acordava mais 6 da manhã, tipo, Até alguém Você. ligar o ventilador, João Pedro. Ai, quando ligava o Mentira, ventilador. ligaram o ventilador. Ligaram, Alice. Falaram que Gente, tá deixa- calor, ligar. ô, nego saía, abria a porta, vinha aquele vento, não tinha uma abençoada pra fechar, ficava Eu aquele não vento. queria sair pra tomar café, de tão frio E que eu com a tava minha lá fora. alergia. Do nada. A gente saía, pegava o pão, voltava pro quarto, qual que fosse a caverna. Pior que eu não podia nem comer no próprio quarto, né? Senão ia sujar. Que a tia não deixava. Agora, João Pedro, eis a questão. Será que as tias de São Paulo vão achar que o povo do Rio come muito ou come pouco depois dessa ida nossa lá? Pô, te falar que eu acho que comeu até pouco, rapaz. Teve gente João lá que eu Pedro, vi que teve gente comeu lá que comeu duas quentinhas. várias ó. vezes. Eu João corto Pedro. meu pescoço, mas não Eu falo. me arrependi de não ter comido duas. Eu achei um absurdo que tinha dia que eu pegava uma quentinha, era um bagulho lindo daquele. Aí eu olhava e tinha mais 6 ali no balcão. Eu falei, gente, Sobrando. pelo amor de Deus, eu vou Teve comer, gente hein? que não comeu porque não gostou. E a comida, no meu ponto de vista, ela tava uma Tava delícia, bom. gente. Tava. Aquele suquinho também que deu depois, eles começaram a dar o Começaram a dar No suco último dia depois. deram bombom. Deram Bombom. Deram Isso não Não pegou, pegou não. bombom, não? Foi Não. aquele sonho, foi o que? Não é sonho de valsa, não? Ouro branco. Mamão de rico. Verdade, o chocolate bom, gostoso demais. A gente tem que agradecer, né, a Prefeitura de Cantagalo, a Prefeitura de São José do Rio Pardo, por ter proporcionado isso pra gente. Não podemos também deixar de agradecer ao Rick, que aturou a gente durante a semana. É verdade. Foi o responsável Foi o e a responsável. vitória, né? Vitória. Conseguiram manter a gente na linha, ninguém morreu. Vocês já graças a Deus. Ninguém viram, tava morreu. direitinho na língua. Ah, sim. Eu não sabia que a Vitória, não sei se ela vai assistir esse podcast, eu vou ter que mandar isso pra ela. Gente, eu não sabia que a Vitória era professora, que ela era tão inteligente. A aula dela de sociologia, nossa, eu falei, caramba, não é a Vitória que tá falando. Foi top Foi a aula top dela. demais, Foi. foi top demais. Os professores lá eram todos, pô, impressionantes. É. No modo geral, o rapaz, a gente botou o apelido de Jesus, a mãe dele também falando. Gente, pô, eles eram Eu muito esqueci os estudados, nomes. sabe? Em breve até o vídeo dos Era professores. Raquel, a mãe dele, eu acho. Raquel, né? acho que era. Eles fizeram, a Raquel e a diretora da Casa Euclidiana lá fizeram parte do lançamento do livro de Rick, né? Acho que Foi, escreveram foi, um pedaço, foi. alguma Aham. coisa, né? Acho que alguma coisa assim. Sim, Foi eles o estavam ali. epílogo, eu acho. Um epílogo, né? Elas vão aparecer no vídeo da série de conteúdos especiais que a gente gravou em São José do Rio Pardo. Legal. Na próxima Legal, semana. Pô, eles eram, pô,
Era impressionante, os professores eram todos muito estudados, Não, eles sabiam, sabe? A maioria era de professores do Rio Pardo, eles sabiam muito bem do que estavam falando. Jesus era professor de física, cara, pensa. Era impossível. Não, gente, era impossível conversar com ele sem ele soltar uma pérola inteligente. Não, e eu não sei vocês, mas eu sou de humanos, então esse negócio de exatas, cálculo, física, esquece. Mas ele jogava pra teoria, eu lembro até agora quando a gente tava na mesa, ele tava com outro moleque lá, eles estavam discutindo uma teologia. Mas João Vitor, né, que era professor de matemática? Era. João Vitor é professor também? É Não, de não, acho que tá fazendo Tá se faculdade. formando, né? Ele tá De falando matemática. Gente, os dois estudadíssimos. Eles discutindo, eu falei. Eles discutindo matemática. Não, A gente não entendia nada. Eles falando da redação, eu falei, eu não Não entendi. dava. Os caras falando da redação, eu falei, gente, tô falando grego, eu sou burro, não é possível. E eu falei assim, caraca, os caras sabem muito mesmo das áreas de exatas ali. E o bom é que os professores, eles sabiam muito explicar pra gente as coisas, mas na hora de se divertir com a gente, eles também se divertiam. Né? Verdade, se divertiam. No último dia apareceu os professores no alojamento, eu falei, gente, Cara, ainda bem que eu não dormi. Foi no penúltimo dia, né? foi no penúltimo, No penúltimo de foi noite. na última noite. É, como é que era? Botaram a Bem- música pra benzer. tocar, tava benzendo pra gente bem na redação. E Pra eu gente participei disso, não. dormindo. Rapaz, eu tava quase dormindo. Eu vi, mas eu não. tava- Ainda bem que eu tava vi errado. acordado. Eu tava lá fora, eu Aquela tava água do lado de gelada em fora. cima de mim. Nossa. Agora tem que jogar em todo mundo também. Pegou em mim. Eu não fiquei acordado uma madrugada, não tava conseguindo. Mas eu falei, eu dormia cedo, tava cansando. O dia era cheio, mas era um dia cheio que a gente, tipo, se divertia. É, mas, Era que cara, tava cansado. eu acho que no primeiro dia que a gente chegou, acho que foi todo mundo meio com o pé atrás, assim, sabe? Pô, tô longe de E casa. não, gente, eu dormi. Que eu não consegui dormir. Eu dormi. O primeiro dia foi o dia que eu mais dormi. Gostei de dormir. Não, minto, Eu eu dormi. fiz minha caça-palavra e depois eu fui dormir. Gente, Ela a fez Alice aqui... caça-palavra, o ônibus todo, daqui Alice, até lá. a Alice saiu de Ela é um Cantagalo e foi até São José do Rio Pardo fazendo caça-palavras. E pior, ela conseguiu acabar com todas as revistas de caça-palavras. Gente, São 13 horas, né? não, minha vontade era correr no ônibus assim pra lá e pra cá, igual um. Tava aguentando, mas não tava. Eu fiquei muito feliz que eu dormi quase a viagem inteira. Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Eu fiquei Olhei pro feliz lado, que eu acordei todo tava mundo. João Pedro, Gabriel e Alice dormindo. Eu falei, gente, não é possível. Não é Achei possível. maravilhoso. Eu fiquei muito triste. Não, ainda bem que eu dormi a viagem quase toda. João Paulo tentou dormir, mas enquanto eu tava do lado dele no ônibus. Ele não deixava, gente. Ele perturbava. Não deixava perturbar todo mundo. Eu tava sozinha, graças a Deus. É, Não, aí na tava- hora que ele foi lá pra trás pra poder ele encheu seu saco também. conversar com o pouquinho, pessoal, né, eu foi? consegui descansar. Pior que a ida, ela foi, tipo, a ida foi tranquila, aí no finalzinho principalmente você, Vitor Hugo, você puxou o violão, o pessoal começou a animar do nada. Nas últimas meia hora, todo mundo ficou atirado, e na volta a gente tava quietinho, como se tivesse morto. Mas o que Tava acontece? todo mundo dormindo. Eu acho que é porque quando a gente foi na ida, a gente saiu daqui muito cedo. Foi o quê? Sete? Oito Oito, e pouco, oito e 7 e pouco. pouco. Oito e por pouco. aí. Então, a gente pegou praticamente o dia inteiro de viagem, mas na hora de voltar a gente saiu de lá umas 3 e poucas, né? Foi quase a noite toda. Foi a noite toda de É, viagem. praticamente a gente viajou à noite, né? Pra ir foi de dia e voltou mais à noite. A gente vai pessoal viajar de dormiu. noite melhor, né? A gente vai dormindo, relaxado, tá todo mundo cansado. E eu não tava cansado, tava Aquele dormindo. dia a gente Eu já tinha tava andado, cara, a gente já triste. tinha, né? Eu chorei, tá? Só deixando um adendo. Não queria ir Temos embora, fotos e vídeos né? dela chorando. Droga, eu não vi isso, cara. Você jogou Tem quando? vídeo. Quando eu tava subindo no ônibus, eu fui abraçar o Leandro, professor, e o Renan, professor. Aí eu falei assim, tô chorando já. Gente, mas é porque é doideira, quando a gente chega, como eu falei, com o pé atrás, querendo saber como é que é as coisas. Bate até uma saudadezinha de casa. Mas quando passa uma semana, parece que é pouco. Parece que é Fala, pouco. caraca, queria ficar mais uma? Só mais uma semana aqui, aproveitar mais. Não dá vontade de ir embora. Eu particularmente gostei muito. Embora que a gente tava no interior de São Paulo, mas, gente, que cidade massa. Max demais. É, no centro. Pô, tinha muita coisa pra fazer. Era muito... Não tinha, pô. Pô, me arrependi, a gente não conseguiu nem ir no cinema, ainda faltou coisa pra fazer. Ainda faltou Vocês coisa foram pra no fazer. shopping, a gente nem foi. É, a gente... Tinha shopping lá, gente. Tinha shopping. Ali Shopping- tinha. Tinha um mercado que dava com um shopping do lado. E pasmem, senhoras e senhores, o preço no mercado, na avenida assim, tava baratinho. Um absurdo Gente, de barato. Eu comprei roupa barata no Brás. Todos aproveitamos. Nós Gente, aproveitamos. é verdade, a gente aproveitou bastante. A nossa amiga Aline ali não quis aparecer no podcast, gente. Ela tá aqui. Ela Pô, falou. tá errado. Ela falou. É Alice, né? Ela falou que vai me Alice. bater, gente. Alicia. É, Ela falou que vai me Alice. bater, gente. Olha só. Ela não quer. A gente já vai conseguir dar um jeito de trazer ela aqui, né, pessoal? Vamos. Vai ser Um dia, arrastado. Vai ter que... Nem que a gente põe uma cadeira aqui no meio aqui. Puxa pelo... E você não vai bater. Ô, Dick, você tá virando a câmera pra poder filmar ela? É, Dix, você deveria virar a câmera. Deveria Deveria virar virar a câmera. Porque ela tá ali só fazendo um paninho de fundo, só escutando. Acho que ela tá doida pra falar, gente. Vem cá, Alice. Ela Se a quer- Gabriela virar a câmera, ela mata o a Gabriel. gente vai conseguir pescar ela ainda pra participar É, do um dia- podcast um dia e a gente chama ela de contar aí. as experiências Vamos dela. puxar pelo pé.
Gente, faltou você citar uma frase. João Paulo citou viver e adaptar-se, né? Você, João Pedro. Cara, Já até se perdeu na pergunta, né? O Paulo a ficou gente foi bom. viajando, assim que é bom. Eu não vou lembrar a frase entre aspas assim mesmo, mas eu lembro daquela frase que ele fala mais ou menos, acho que ele fala o ser humano tá condenado à civilização. Aham. Estamos condenados à civilização, ou progredimos ou desapareceremos. Isso. Isso. Eu acho essa frase muito boa porque é aquilo que que eu já tinha dito. Eu acho interessante que a gente, ser humano, a gente não é previsível, assim. Tipo, a gente não é totalmente previsível. A gente é um animal muito complicado. Nossas interações são muito diversas e tal. Mas eu acho interessante como que no final acaba que a gente, como civilização, a gente como ser, acaba sempre repetindo alguns padrões. Então, assim, eu acho interessante como que o ser humano, apesar de ser um bicho tão diverso, às vezes ele ainda é sempre previsível. Você, em um estudo de história, em um estudo de sociologia, você entende como o ser humano, às vezes, a gente está fadado a cometer os mesmos erros, porque a gente, como Verdade. um bicho, Verdade. como um ser social, civilização, um bicho político, a gente vai fazer as mesmas coisas. Não é à toa que você... Pesados. Eu sou socióloga aqui do nada. Tipo, você, sabe, você vê, por exemplo, tô dando um exemplo puro, você vê algo acontecendo aqui no Brasil. Aí você fala, pô, será que isso tá certo? Você volta lá atrás, sei lá, na Noruega. Aconteceu a mesma coisa, você fala, ó, é a mesma coisa. A gente não tá estudando história, mas você vê que isso vai acontecer de novo. Então a gente tá fadado a cometer os mesmos erros e a gente sempre vai fazer essas mesmas coisas de novo. Por isso que a gente tem que valorizar tanto essas pessoas que demandam a vida estudar o ser humano e a história dele. Sim. Verdade. E você, Alice? Eu vou citar a frase clichê de Euclides, que é o sertanejo antes de tudo um forte. Porque, e tem outra também que eu gosto muito, que é, ele fala alguma coisa que o brasileiro tem que ter um pouquinho mais de patriotismo. Tem. Sim. Porque o Euclides me espantou muito quando eu conheci a história dele, que ele vivia numa época que os olhares do Brasil estavam todos para a Europa, para fora, todo mundo queria copiar a Europa, a vestimenta, o jeito, a arquitetura e tudo. E o Euclides, ele não escreveu sobre a Europa, ele escreveu sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Ele virou o olho dele, literalmente, todo mundo tava pra cá e fez, virou o olho dele pro interior do Brasil mesmo. E eu acho que o Brasil tem tanta coisa a ser explorada, tanta história. Ele é rico em história, o Brasil é rico em história. Tem tantas paisagens, tantas coisas para fazer dentro do Brasil e muitas vezes a gente se deixa levar pelo que tá fora do Brasil e a gente esquece de realmente valorizar o que tá o Brasil. E o brasileiro, literalmente, o brasileiro é um povo diferenciado. Tem que ser estudado pela NASA, né? Gente, mas olha só, se a gente for parar pra olhar, né, segundo os livros de história, a gente não pode falar indígenas, tem que ser os povos originários. Né? Sim. Mas assim, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, por volta de 1500 aproximadamente, teve aquele lance, né? Começou com a mão de obra escrava indígena, depois com a mão de obra escrava dos negros, né? Que vieram da África, nos navios pra cá. Mas teve um período que o Brasil foi uma colônia, né, espanhola, além de portuguesa. Teve um período que os holandeses estiveram aqui. Então nós somos um povo miscigenado. Sim. A gente olha pro Brasil, eu olho pra bandeira do Brasil, embora não tenha tantas coisas assim, mas eu consigo ver ela toda colorida, porque é uma mistura de uma cultura africana com a cultura indígena, com a cultura do cigano, do pescador, do A mistura português, boa. do europeu. É aquela, sabe? E uma coisa que me irrita, confesso que me irrita, é que eu lendo os livros de história, né? Os europeus, né, acredito que ainda hoje tem esse pensamento, né, baseado nos livros da Unirio. E os europeus, na verdade, eles têm o Brasil como um país não subdesenvolvido, porque eles acreditam que o Brasil é um país miscigenado, né? Uma mistura de várias raças. E realmente, se a gente se olhar, tem um negro, tem um pardo, um moreno, um branco do olho azul. A gente é aquele povo misturado, mas isso é a nossa essência. Sim. É o que nos torna É brasileiros. a história brasileira. Então, essa mistura, sabe? Isso é muito interessante. E quando você vai estudar a história, né, do mundo de modo geral, a história ensina que nós, brasileiros, né, a gente estuda a história de um ponto de vista ocidental, né, da França, da Espanha, de Portugal, ponto de vista europeu, né. Então, assim, o que você falou foi interessante, porque o Euclides, ele tirou centros de atenção da tirou o foco Europa, da Europa. e botou, olha o Brasil aqui, Olha o como é que Brasil, tá. tadinho, né? E, poxa, cara, a gente vê, por exemplo, a floresta amazônica, né, olha que riqueza que a gente tem aqui. Biodiversidade. A gente vê o nosso estado do Rio de Janeiro, as praias, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Copacabana. Então, assim, quando a gente olha o nosso Brasil, que país lindo, cara. E as pessoas às vezes falam, se eu ficasse milionário, eu ia sair do Brasil, ia morar nos Estados Unidos, eu ia conhecer o mundo inteiro, mas já pensou O nosso que... Brasil é ótimo do jeito que ele é, mas tem que melhorar algumas coisas. Mas mesmo assim ele continua sendo Sim, ótimo. mas já parou pra pensar que a gente deveria conhecer o nosso país primeiro, Sim, antes de conhecer sim. outros países?
de fora, porque a gente tem uma riqueza muito vasta aqui. Então, o que o Euclides da Cunha fez foi incrível, porque quando a gente olha, por exemplo, eu acompanho alguns influenciadores da Bahia também. Claro, são influenciadores que fazem vídeos engraçados, né? Mas dá pra ver também como é que a Bahia é recheada de praias, de carnaval, de Salvador. É uma cultura linda. Então, assim, o Brasil, ele é lindo, ele é perfeito. E a gente tem essa mistura desse povão, sabe? É como eu falei, é o negro, é o índio, é o cigano, é o português, é tudo. É tudo, a gente é junto e tudo. misturado. Então, A gente é um arroz e feijão, uma salada de gente. é isso aí, cara. Então, o Euclides mostrou isso pra gente em Sertões, né? Ele falou, gente, esquece lá essas outras visões de mundo. Olha pra gente aqui. E isso é muito interessante. Uma frase também que eu acho muito linda, né, de Euclides da Cunha é essa: sertanejo antes de tudo forte, né? Porque quando a gente olha na história, o que aquele povo passou, né? Aquele massacre, né? Que foram mortas mais de 23 mil pessoas, né? A troco de quê? Né? A troco de nada, talvez construir um açude, como a professora ensinou pra gente lá. Então, assim, Euclides, ele mostrou pra gente, ele fez uma denúncia, na verdade, né? Sim. Que ele chama o livro Sertões de Livro Vingador. Foi isso que ele fez. E graças, né, a esse livro dele, né, a uma atitude que ele tomou de denunciar o que estava acontecendo no Brasil, ele tá vivo até hoje, né, entre nós. Sim. O nome dele é falado até hoje, ele é estudado. Então, isso nos mostra, né, pessoal, já encaminhando para encerrar, a importância dos estudos nas nossas vidas, né? E a gente não pode deixar de brincar, de se divertir, mas a gente vê que o estudo hoje ele faz falta na vida do brasileiro. Principalmente no mundo de hoje, né? Que até queimadura tem segundo grau, né, gente? Então, brincadeiras à parte, mas a gente vê como que é importante você estudar e como que é importante você conhecer a história do seu país, os pensadores, e saber que a literatura, ela é importante, né? Não só para você ter uma carinhosa de um cara culto, assim, mas para você saber que através da literatura você pode fazer uma denúncia, né? Você pode mudar a história de uma cidade, de um estado, através da literatura, né? Então eu acho isso muito incrível a atitude de Euclides da Cunha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais um ponto a acrescentar? João Paulo, tá quietinho hoje. Eu queria novamente agradecer a todos os envolvidos da Semana Euclidiana. Foi uma semana ótima, de muito conhecimento, de várias amizades novas, algumas já conhecidas, de reencontrar com o pessoal do Zumira, que eu tava tendo mais contato. Chora não. Que eu já tinha terminado a escola, já tô na faculdade. Mas será ótimo reencontrar vocês, ter contato de novo com vocês. Também muita coisa Euclides da Cunha, a gente abre muita mente, né? A gente vai pra lá com uma mente fechada e sai com a mente toda expandida, assim, toda aberta. Aí é uma coisa, essa explicação, né, gente? É verdade. Cara, é uma Pega um lencinho lá pro João Paulo. Então, na camisa. Eu também gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura, de Turismo de lá, a curadora Ana Paula, pela camisa da Semana Euclidiana que eles me deram de presente. Eu achei a recepção deles muito boa. Eles foram assim, eles acolheram a gente como se a gente fosse de lá já. Sim. Tipo, a última coisa que a gente sentiu foi. A gente pode até se sentir deslocado, né? Porque é uma cidade nova e tal. Mas a gente nunca. Em um momento eu me senti, tipo, indesejado. Eles acolheram a gente como se a gente fosse assim, tipo, nossa, eles vieram da cidade de Euclides, que legal, vamos mostrar a nossa cidade pra eles, sabe? Sim. Foi muito. Sabe, eu me senti acolhido, liberto. Aquela sentimento de liberdade, sabe? Tipo, nossa, que lugar legal, vamos aproveitar. Foi legal, assim. Sim. Eu queria agradecer também a todos que tornaram isso possível. E ressaltar o que o João Pedro falou. As tias principalmente, todo mundo da organização, os professores, todo mundo, quando a gente falava que a gente era de Cantagalo, todo mundo, uau, vocês são de Cantagalo, que legal. E as moças da loja, teve uma moça de uma loja que eu nem ia comprar nada, acabei que eu comprei por causa da moça. Olha o marketing aí. Ela falou assim, nossa, da onde vocês são? Vocês têm um sotaque diferente. Aí eu olhei pra ela e falei assim, não, a gente é do estado do Rio. Aí ela falou, porque vocês têm um sotaque diferente. Eu falei, nossa, não sabia que tinha sotaque não. Eu lembro que pra eles, né, que ficam portão. E também tinha uma menina de Mirassol no meu quarto. Tinha várias meninas de Mirassol, mas essa menina virou minha amiga. E a gente ficava compartilhando, nossa, sua cidade tem isso? Não, e a sua? E a gente ficava falando o que tinha e o que não tinha. E compartilhando como que era a minha escola, como que era a escola dela, o que a gente fazia nas cidades. E foi uma troca de cultura, né? Foi muito bom, muito bom. O pessoal de Mirassol também, gente boa pra caramba, boa pra caramba. Gente boa demais eles. Os tios e as tias lá, a gente ficou enchendo o saco deles. Depois a gente ia ter um cafezinho aí, eu enchi mesmo. Mas, cara, o meu jeito de demonstrar afeto pelas pessoas é enchendo a paciência. Eu perturbo. Se eu perturbo é porque eu gosto.
E, cara, eu peguei um carinho pelas tias também, pelo tio lá também. Ele até no dia que a gente veio embora, ele tava passando mal, né? É seu Luiz o nome dele. Seu Luiz. A gente botou o apelido dele, aí só chama pelo apelido. Quer que eu falo o apelido aqui? Mas ele tava passando mal lá no dia, né? Ele tinha algum problema. Não lembro o que era direito. Não sei se foi algum problema no pulmão que ele comentou comigo que tinha. Era. Ele comentou também. Então, e assim, as tias e os tios são muito gente boa, Sim. muito gente boa. Entrava na brincadeira, zoava a gente também. Dava aquele cafezinho sem açúcar pra caramba, mas o que importa é a intenção. Verdade. Aí foi muito legal, gente, foi muito legal. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês, né, por ter aceitado o convite, né, de estar vindo aqui. Agradecer vocês pela viagem também, né, que estava junto. Agradecer por ter me aturado uma semana. Essa é a parte mais difícil. O papel mais difícil é me aturar. Muito obrigado por ter topado ter vindo nesse podcast. Foi passando um momento incrível, muito bom aqui. A gente tá fluindo um assunto que eu nem tinha combinado que ia ser falado de nada. Mas, Só cara, é isso que é espontâneo, fluido. espontâneo. A gente tem Tá muito bom. três tá, perguntas não aí dá, só pra... Se bobear, não dá nem pra encerrar agora. Dá pra gente continuar até o dia inteiro. A vontade é não encerrar, né? Mas aí mas- o diretor vem... Aí, Já tá tesourei chegando a no minha até finalzinho um da minuto. hora. É isso aí. E numa próxima vez a gente vai arrastar nossa amiga Alice. Alice. E Alice, Luísa também. Luísa A também. Luísa tava do lado dela, não foi? Ela foi embora. Ela chega a estar Oficial. vermelha de vergonha. Mas vai ter Sigam próxima ela no vez. Instagram. Como é que é o arroba dela? Fala, você conhece? Alice Augustinho. Alice Sigam ela no Agostinho. Instagram. Viu, gente? Eu fui fazer amizade com Massa. ela porque eu lembrei da irmã dela, que eu enchi a paciência também. Agora a irmã tá próxima de mim. É a Aline, a Alice. É isso aí. Pessoal, um abraço pra vocês que estão nos assistindo. Mais uma vez, agora agradecendo aos nossos amigos, né? A Alice, a Alícia, João Pedro, João Paulo, Dix, que tá por trás das câmeras. Agradecer também ao diretor da casa, né? A Funarge, que deu a oportunidade pra mim e pro João Paulo de estar indo. Ao Rick também, né? Por aturar a gente, né, João Paulo? Você, né? Que eu fiquei quietinho, Todo mundo, João Paulo. Né? E agradecer ao pessoal de São José do Rio Pardo também pela recepção calorosa, por ter nos tratado super bem, pelas aulas, aos professores, pelas palestras. Agradecer ao pessoal de Mirassol também por ter nos aturado também. É isso aí, quando eu falo nos aturado, eu falo nós, mas é a minha. Mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todo mundo. Espero que tenham próximas vezes, né, pra gente poder estar lá, de vocês poderem estar aqui também, né, participando dos podcasts, a Alice principalmente. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, até semana que vem. Muito obrigado.